Vai iniciar a gravação. Bom dia. Sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Posse e Caixa do Estado de São Paulo, no dia 23 de março de 2023, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Eu vou ficar com o de juiz, estão todos confirmados, vou iniciar a sessão do sistema de debate. Os 6 processos do dia de hoje, vamos começar os trabalhos, os processos em que há pedido de sustentação oral e os patrões que apresentam. Vou começar com os trabalhos com o processo de MFB, Marfim Frigoríficos Brasil S.A., é recurso misto, minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da doutora Heloísa. Doutora Luciana, como é recurso misto, eu preciso fazer registro da sua presença. Só confirmar a RG, 14582... 585. Oi? 14585-236. Isso. O meu debate parece ter travado, gente. Eu não estou conseguindo entrar. Vou tentar de novo aqui. Tudo bem. Enquanto a doutora Luciana... Pronto, consegui. Debate, eu vou ler o relatório. É um recurso ordinário, recurso de ofício, que pôs contra a decisão de primeira instância que julgou parcialmente procedente de São 6 acusações fiscais. Deixar de escriturar de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, dados fiscais eletrônicos e ativos arrecadados mercadorias do estabelecimento, sendo que já se encontraram escrituradas operações de período. Acreditar-se indevidamente semestre por ter escriturado como crédito um valor maior do que destacado nos documentos fiscais. Escriturar no período de janeiro de 2012 a outubro de 2012, no dever de saída das notas fiscais eletrônicas de saídas canceladas de emissão própria, como se essas estivessem regulares. Escriturar no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, no dever de entrar as notas fiscais eletrônicas canceladas. Acreditar-se indevidamente semestre do período de janeiro de 2012 a novembro de 2013, devido à operação de entrada de mercadorias sujeitos ao regime de substituição tributária. E sexta última operação fiscal, acreditar-se indevidamente semestre no período de fevereiro de 2012 a novembro de 2013, devido à escrituração de notas fiscais eletrônicas canceladas. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente do IPI e procedendo os demais itens do AE. A dona de representação fiscal ofertou parecer, conturbinando não provimento recurso de ofício. O contribuinte apresenta contra-razões que requerem não provimento recurso de ofício. Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando seguintes alegações: nulidade do ato administrativo, nulidade da ordem de serviço fiscal contra o item 1, situação das notas fiscais contra o item 1 do AE. Quanto ao item 4 do AE, a requerente não teve conhecimento do cancelamento das notas fiscais. Quanto ao item 6, a requerente não teve conhecimento do cancelamento das notas fiscais escrituradas, indevida excelência dos juros diários, indevida apuração do valor básico da multa, abusividade da multa. Então, por fim, requer em procedimento de infração a redução da incidência dos juros aplicando a taxa Selic e o afastamento da atualização do valor básico das multas. A doutora reputação fiscal determina de vigência quanto ao item 1, o FF informe se as notas fiscais foram escrituradas. O contribuinte apresentou petição informando a adesão ao programa
processo de cancelamento PEP CMS contra os itens 2, 3 e 5 do aí, requerendo existência parcial de recurso ordinário, pendente de análise interposto desses autos especificamente definitivos. O FR autuante, como operações fiscais 7.031, foram escriturados e manifestou-se pelo seu cancelamento. A doutora de educação fiscal manifestou-se pelo cancelamento do item 1 e manutenção dos itens 2 a 6 do ano. Acontece a explicação oral. Doutora Heloísa, fique à vontade para realizar. Bom dia a todos. Eu só gostaria de confirmar se vocês estão me ouvindo bem antes de começar a sustentação. Como muito bem relatado, esse caso imputa a Marfrig 6 infrações, sendo que a empresa optou pela adesão parcial ao programa de parcelamento, de forma que os itens 2, 3 e 5 foram incluídos no parcelamento e hoje está em discussão os itens 1, 4 e 6. O item 1 seria relativo a deixar de escriturar notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadorias no estabelecimento. O item 4, por ter escriturado no livro de registro de entradas notas fiscais eletrônicas canceladas. E no item 6, ter descreditado indevidamente de ICMS decorrente de escrituração de notas fiscais. Quanto ao item 1, a gente apresenta a nulidade dessa infração em razão da ordem fiscal recebida pela recorrente não ter contemplado os pontos autuados no item 1 do auto de infração, uma vez que ela requer esclarecimentos unicamente em relação a documentos fiscais que constam como cancelados ou com manifestação do destinatário que negam a ocorrência da operação. Então, a gente apresenta que todo o processo de fiscalização deve ser precedido dessa documentação, que marca o início do procedimento, e o prazo para conclusão da fiscalização, conhecido como ordem de serviço fiscal. E justamente esse documento que torna legítimos os poderes da fiscalização, delimitando os poderes que está submetido a essa fiscalização, o que confere segurança aos administrados. Então, como esse procedimento não foi cumprido, a gente apresenta que foi violado o direito de segurança jurídica, uma vez que a empresa se estou surpreendida com a lavratura do auto de infração em relação às operações nunca fiscalizadas, o que ensejaria a nulidade do auto de infração relativamente ao item 1. Além disso, a gente apresenta que o auto de infração foi lavrado tendo como objetivo operações de entrada de mercadorias que não foram escrituradas no livro de registro de entradas. Assim, a recorrente demonstrou que parte das operações relacionadas não haviam sido realizadas, já que parte das notas fiscais foram canceladas e a outra parte devidamente escriturada. E a gente comprovou com a apresentação de livro de entrada e o SPID. Assim, o julgador de primeira instância reconheceu o cancelamento da autuação em relação às notas canceladas, mas manteve em relação às notas fiscais escrituradas, sob a alegação de que não havia as localizadas na documentação juntada. Foi aí que a recorrente apresentou nova planilha apontando cada uma dessas notas, que estão nas folhas 11.774 até 11.778, com a localização e outras informações. Dessa forma, as operações retratadas nas 147 notas fiscais estão escrituradas nos livros de registro de entrada de 2012 e SPID dos anos de 2013, 2014 e 2015. Assim, com a comprovação de que foram escriturados os valores nos livros de registro de entrada, ficam esvaziadas as acusações fiscais. Além disso, a empresa foi compelida ao pagamento de multa no valor de 10% sobre o valor total da operação, em razão de falta de escrituração de documento relativo à entrada de mercadoria no estabelecimento. Contudo, como está comprovado nos autos, não houve falta de escrituração das notas, de modo que não existe qualquer razão para aplicação da multa de 10% também. Quanto às notas fiscais canceladas no item 4, só para a título de recordação, a empresa, no que tange ao item 4, foi atuada sob o fundamento que tinha escriturado no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, no livro de registro de entradas, 34 notas fiscais canceladas. Todavia,
Como amplamente registrado nos autos, a recorrente não tinha qualquer conhecimento do cancelamento das notas fiscais pelo emitente, estando inclusive em conformidade diante do fisco. A recorrente agiu em conformidade com a legislação e escriturou as notas fiscais em seus livros de registros, e a conduta realizada foi coerente com a legislação, foi tomada pelas alienantes que cancelaram as notas fiscais de mercadorias cuja circulação tenha se concretizado e não emitiu qualquer aviso à recorrente. Além disso, para melhor elucidar a argumentação apresentada pela recorrente, no site de memoriais foi apresentada uma planilha bem simples, indicando as notas fiscais que foram autuadas e a justificativa da recorrente sobre cada uma dos cancelamentos, sobre cada um dos cancelamentos. Em relação ao item 6 do auto de infração, que é o último que está em discussão, já que a empresa aderiu ao parcelamento quanto aos demais itens, foi afirmado que a empresa autuada se creditou indevidamente de ICMS no montante de R$ 17.348,40 no período de fevereiro de 2012 a novembro de 2013, decorrente de escrituração de notas fiscais eletrônicas canceladas. Do mesmo modo que é tratado na infração anterior, no auto se falar de creditamento indevido, visto que as notas fiscais foram indevidamente canceladas após a efetiva circulação da mercadoria e sem qualquer notificação da recorrente. Nesse contexto, a recorrente adquiriu mercadorias de algumas empresas, sendo que essas operações de descontos foram concedidos e, por consequência, foram emitidas as notas fiscais de devolução, a 74.840, 29.6681, 41.1661, 12.85, 63.08.16. E após a utilização dos créditos referentes às operações em voga, os emitentes das referidas notas fiscais as cancelaram sem qualquer justificativa ou notificação da recorrente. As notas fiscais 15.0659 e 17.0353 foram canceladas indevidamente pelos fornecedores, já que a recorrente realizou os pagamentos às empresas emitentes, não havendo qualquer hipótese ensejadora do cancelamento das operações. Assim, a empresa emitente cancelou todas as notas fiscais de entrada perante o sistema da Secretaria da Cefaz, sem emitir qualquer notificação à empresa autuada. Assim, a recorrente apenas creditou do ICMS oriundo das notas fiscais 257, 276, 599509, por desconhecer o cancelamento dos documentos fiscais dos alienantes. Portanto, não restam dúvidas que o equívoco foi cometido pelas empresas alienantes, que cancelaram os documentos fiscais após terem circulado as mercadorias e as notas fiscais, conforme resta comprovado nos autos. Um último pedido foi em relação à súmula 10, para aplicação da nova redação da súmula 10 ao presente caso, aplicando a taxa Selic para atualização tanto do valor principal, como sobre a multa do auto de infração hora em apreço. Essa sustentação fica disponível para caso de dúvidas. Agora, doutor Luiz, eu vou passar ao voto. No tocante ao recurso de ofício, deve ser mantida essa primeira instância. O AFRE, autuante, sua manutenção de todos, 11.716, concordou que o contribuinte apresentou provas de que 11 notas fiscais escrituradas foram anuladas, através de nota fiscal de entrada do fornecedor, e 2 notas foram canceladas, de forma que essa fiscalização entende que tais notas fiscais devem ser excluídas do ato. No sentido, corroborando essa primeira instância, que buscou ainda o registro de 13 notas fiscais. A do Tributação Fiscal, seu parecer de ofício, atestou que as notas fiscais foram escrituradas. Assim, considerando que as notas fiscais anuladas, canceladas, não correspondem à entrada de mercadorias, assim não se sujeita à escrituração por parte do autuado, e constatado que houve a escrituração das notas fiscais afastadas pela primeira instância, não há reparo a serem realizados. Eu disposto com isso, por mim, recurso de ofício. Passo a apreciar o recurso original. A alegação de nulidade do ato administrativo não prospera. Diversamente da alegada, a metodologia utilizada para calcular os valores ali exigidos está claramente exposta nos autos. Demonstrativo de folhas 8 a 53 apresenta todas as notas fiscais e os correspondentes valores e somas mensais levados ao DDF de folhas 4, relativamente ao item 1,
E do mesmo modo, considera mais itens do AIR. Demonstrativo depois 427 a 429, item 2 do AIR, 426, item 3 do AIR, 439 a 440, item 4 do AIR, 445 a 446, item 5 do AIR, 479, item 6 do AIR. Apresenta os documentos, valores e somas mensais que foram levados ao BDF dos pontos 4 a 6. Assim, os cálculos do montante de são devidamente expressos e claros no auto de inflação. Ainda vejo os requisitos do artigo 142 estão presentes. O destaque não foi a pretensão para o quadro. Relativamente ao item 1, como informado pelo RFR atuante, constatou-se que as notas fiscais remanescentes foram escrituradas pelo quadro. Abre aspas. Com a identificação das escriturações, foi possível concluir que as notas fiscais foram devidamente escrituradas, manifestando-se inclusivamente pelo lançamento do item 1. Nesse sentido, a interpretação fiscal, com suas contrarrazões de recurso ordinário, entendeu que as provas trazidas pelo quadro foram suficientes para demonstrar a escrituração dos fiscais de objeto do item 1, não havendo que separar a inflação. Assim, demonstrado que as referidas notas fiscais foram escrituradas devem ser canceladas os direitos fiscais relativos ao item 1 do AIR. Em razão do integral cancelamento do item 1 do AIR, em razão do mérito, deixe apreciar a alegação de sua nulidade. Quanto ao item 4 do AIR, a agência refere-se a 34 notas fiscais conforme demonstrativo fiscal em folhas 439 a 440. Em relação aos comprovantes de pagamento feitos para o quadro, observe folha 622, R$ 241,31, de 19 de 1 de 2015. O valor e a data não correspondem à indicada nota fiscal 19.423, que possui valor de R$ 305,58, data 19 de 2 de 2013. E não há correspondência do valor de R$ 341,31 com qualquer nota fiscal demonstrativo fiscal dos folhas 439 a 440. Folha 624, R$ 349,80, de 4 de 2 de 2013. Em relação com o valor da nota fiscal 8.301 e data de 3 de 1 de 2013. Assim é compatível com o plano de pagamento. Folha 626, R$ 33.879, de 26 de 4 de 2012. Englobaria o pagamento de várias notas fiscais indicadas pelo quadro, folha 626, entre as quais a nota fiscal 40456. Não é possível atestar o pagamento entre a nota fiscal 42546, pois não foram trazidas demais notas fiscais relacionadas ao fim do pagamento. Assim não é possível correlacionar as indicadas notas fiscais com o comprovante de pagamento. Folha 627, R$ 362,50, de 11 de 9 de 2012. É compatível com a nota fiscal 87.275, de 22 de 8 de 2022. Folha 429. Assim, as agências relativas às notas fiscais de 8.301 e 87.275 devem ser afastadas, uma vez que a comprovação do pagamento das respectivas operações sem questionamento contra a regularidade do emitente, denotando que houve a circulação de mercadoria sem o cancelamento das notas fiscais. Ao qual alega que as notas fiscais 7, 22, 996 e 502 são de devolução emitidas em razão dos descontos concedidos. Os documentos de folha 615 e 619 são créditos do sistema interno ao quadro e aparentes autenticação de pagamento. Entendo que tais documentos não comprovam a alegação no quadro, pois as telas do sistema interno foram produzidas unilateralmente por ela, as aparentes autenticações de pagamento que constam ao final das partes são destituídas de boletos a que se pode se referir, ou seja, não é possível atestar sua autenticidade. Assim, sem descontos, as aparentes autenticações de pagamento demonstram apenas a sua parte financeira, observando que o usual é o desconto financeiro, mas não mediante os legais retornos de mercadorias que implicam a sua circulação, e deste modo haveria reflexo nos estoques da autuada e nada foi trazido a esse respeito. Assim, a autuada não logrou firmar o cancelamento das devoluções, declarando oficialmente o sistema sempre vai fazer com seus emitentes. A alegação de que os emitentes notas fiscais não comunicaram o cancelamento delas ao quadro não afasta sua responsabilidade, uma vez que ela se prejudicou do imposto como acusação de terceiro ainda, ou seja, ela tem interesse, consequentemente, o dever de acompanhar as situações fiscais que podem ser consultadas no sistema da Secretaria da Fazenda, observando-se que há inclusive nota fiscal que foi cancelada no mesmo dia de sua emissão, depois de 441. O exposto é mais evidente quanto às notas fiscais emitidas por empresas do grupo,
ou seja, não é crime que a responsabilidade autuada possa ser excluída pela falta de comunicação entre os dois do mesmo número. Então, destaque afasta as agências fiscais relativas aos fiscais 8.501, 87.1, 275. No tocante ao terceiro lei, como exposto acima, alegar a falta de comunicação dos emitentes aos fiscais sobre o cancelamento delas autuada não afasta a responsabilidade da autuada. Tais documentos não comprovam a alegação autuada. Os documentos foram 630 e 637 são termos do sistema interno autuado e aparentes autenticações de pagamento. Tais documentos não comprovam a ligação autuada, pois são termos do sistema interno que foram produzidos individualmente por ela. As aparentes autenticações de pagamento que constam no final das páginas são destituídas dos boletos a que se possa referir, ou seja, não é possível testar sua autenticidade. Ainda sem descontos, aparentes autenticações de pagamento demonstraria apenas a sua parte financeira, observando que o usuário é desconto financeiro, mas não mediante alegadas imposições de mercadorias, que implica na sua circulação. Deste modo, haveria reflexos nos estoques autuados e nada por trazer respeito. Assim, a autuada anulou o êxito final do cancelamento das devoluções, declarado oficialmente no sistema antes que fazer por seus emitentes, em relação aos fiscais 34 e 340, 29.6681, 41.1661, 12.85 e 63.08.36. A autuada junto com o de pagamentos, alegando ser feito, refere às notas fiscais 150.659 e 170.535. A nota fiscal 150.659 possui valor de R$ 23.648 e data de 6 de outubro de 2013. Assim, compatível com o plano de pagamento de folha 639, no mesmo valor e data de 15 de 4 de 2013. A nota fiscal 170.535 possui valor de R$ 2.480 e data de 6 de 9 de 2013. Assim, compatível com o plano de pagamento de folha 640, do mesmo valor e data de 17 de 10 de 2013. Assim, as estimativas notas fiscais 150.659 e 170.535 devem ser afastadas, uma vez que a comprovação do pagamento de respectivas operações, sem questionamento quanto à regularidade do emitente, denota que houver circulação de mercadorias sem processamento das notas fiscais. Por destaque, afasta apenas agências relativas às notas fiscais 150.659 e 170.535. A súmula 10, ativa dos juros, foi revisada em seus termos. Os juros de mora aplicados ao montante de imposto e multa judicial de inflação estão limitados à taxa Selic. O artigo 52, Lei 3407, determina o caráter de imposto das súmulas pelo solo científico, assim sua observação obrigatória. Então, esta taxa limita a aplicação de juros a cada ciclo. A matéria relativa à atuação base de cálculo da multa já foi bem apreciada pelo Dr. Paulo Gonçalves da Terceira Júnior, como superior, para que a jurisprudência nesse sentido. E a súmula 13 classificou a matéria pela legitimidade da operação do valor básico da multa, considerando o cálculo do artigo 35 da Lei 6374. O artigo 52 da Lei 3457 determina o caráter vinculante das súmulas que resolve o CETIP, assim mantém a fundação do valor básico das multas. Sobre a abusividade da multa, a matéria está classificada como especialista, adota o entendimento exposto no Conselho 48, 4042, 460 de 2014, relator do Dr. Antônio Augusto Leite de Carvalho, inscrito pelo meu voto. Então, destaque não apoio a proteção referente. Quanto aos itens 2, 3 e 5 da lei, o contribuinte apresentou petição informando a revisão parcial ao PEC do ICMS, requerendo existência parcial e renúncia parcial do custo ordinário, pendente de análise interposto nesses dados. Assim, havendo existência e renúncia do custo ordinário, expôs-se o processo administrativo tributário em relação aos itens 2, 3 e 5 da lei. Então, conforme meu voto, conheço e dou parcial provimento do custo ordinário para cancelar integralmente o item 1 do ARIM, excluir agências relativas às notas fiscais 8301 e 87.275 do item 4 do ARIM, excluir agências relativas às notas fiscais 150.0659 e 170.535 do item 6 do ARIM, e limitar a aplicação de juros à taxa Selic, mantendo no mais demais agências fiscais. No momento que eu vou fazer a compreensão da retificação,
Doutor Inácio, posso sugerir 2 correções só de digitação no seu voto? Sim, pode. No item 6 do voto, quando menciona as notas fiscais de folha 627, consta aqui no valor de R$ 362,50, de 11/9/2012, é compatível com a nota fiscal 87275, e aí o senhor colocou 22/8/2022, é 2012, e as folhas dela é 439 e não 429. Aí é só essa correção que eu queria sugerir. Eu já tinha anotado aqui. Eu não preciso de quase. Nada. Já tinha reparado essas operações? Pode ser. É só isso, o mudar o 2022 por 2012 e folhas 439, não 429. Momento. No momento vou ter que entrar ali no sistema de parte, que ele caiu. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação.
Encerrada a votação, então, recurso ordinário de Marfrig, MFB Marfrig Frigoríficos do Brasil S.A., reconhecido parcialmente provido, e recurso de ofício da Cefaz, reconhecido e não provido. Agradeço pela leitura, Heloísa. Muito obrigada. Bom dia a todos, mais uma vez. Passar por processo de indústria agropecuária limitada, em curso ordinário de relatoria, ou eu pedir sustentação não, só um momento que eu vou fazer registro do patrono. O doutor Elton está presente? Doutor Elton? Bom dia. Só um momento aqui, vou registrar a sua presença. Muito bem, o recurso ordinário são 3 acusações fiscais acreditar-se indevidamente ICMS através de escrituração por seu registro de entradas da EFD, da nossa fiscais diretores emitidos pela empresa Agroindustrial Óleos Verdes de Minas Gerais, referente a operações com subprodutos de sebo, operações essas constituindo-se comprovavelmente de atos simulados, simulando-se a formas reais de fornecedor de mercadoria que são estabelecidas no Estado de São Paulo por instituições estaduais livres. Segunda apuração, acreditar-se indevidamente ICMS através de escrituração no seu registro de entradas da FD, da nota fiscal e editora emitida pela empresa Agroindustrial Óleos Verdes, referente à operação de venda a óleo com a mercadoria tributada por dívida industrializada e autorizada, a operação essa como remetente por conta e ordem da empresa JS Ata Comercial, instituição estadual declarada livre. Terceira e última apuração fiscal, acreditar-se indevidamente ICMS através de escrituração no seu registro de entradas da FD, das notas fiscais diretores emitidos pela empresa Agroindustrial Óleos Verdes, referente a operações de venda a ordem com a mercadoria tributada por dívida industrial neutralizada. Operação essa tendo como remetente por conta e ordem a empresa JS Ata com a instituição declarada livre. Adição primeira instância, julga procedente 40, inconformada a adição primeira instância, o comportamento depois do curso ordinário, apresenta em si seguintes alegações. Não preenchimento de requisitos consagrados pelo artigo 142 CPN, que afronta ao princípio da defesa contraditória, lançamento de duplicidade contra o item 1, decadência parcial do crédito tributário. Quanto aos itens 1 e 2, improcedentes a apuração de tomada de crédito devido, documentos fiscais que atendiam disposto no item 3, parágrafo 1º, do artigo 50 do regulamento, a época das operações, ausência de qualquer vinculação, exceto a comercial da autuada com emitentes de documentos fiscais, efetiva coisa da operação. O artigo 136 do CTN reconhece da prova contra qualquer participação autuada em eventual esquema fraudulento na conduta dolosa. Decisão da STJ se cede recurso repetitivo sobre esse tema e obter a autoridade etítica de completo ao posicionamento, respaldando a súmula principal. Inaplicabilidade do juiz de mora, previsto pela Lei 3.918, obrigatoriedade da observação dos limites referentes à taxa Selic, conforme a súmula 8 do TIT. Falta de previsão da correção do valor base para fim de aplicação da multa por infração fiscal. Por fim, requer a anulação do item 1, decadência parcial do crédito tributário anterior a 16 de agosto de 2016, o cancelamento do AIM, uma vez que comprovada a boa-fé da recorrente, no caso de remanescer uma débito, requer que seja observado o teto da taxa Selic para fim de autorização, bem como ser afastada a correção do valor básico por falta de previsão legal. A doutora Intervenção Fiscal manifestou-se preocupação ao provimento do curso ordinário. Este é o relatório. Então, doutor Elton, fique à vontade para realizar a sustentação lá. Senhor relator, demais integrantes, membro da representação fiscal, bom dia a todos. Vou ser bem breve na minha explanação, principalmente com relação aí ao item 1 do auto de infração, que eu acho que é o ponto central e o ponto de maior relevância, vamos dizer assim, tanto em termos
numéricos como em termos argumentativos. O que se discute no primeiro item é principalmente a questão da duplicidade de lançamento. Esses itens já foram cobrados em outro auto de infração, então já existe outro lançamento dentro do tribunal, hoje pendente de apreciação, pendente de julgamento na Câmara Superior de Recursos Fiscais. O número do auto de infração é o 4136-4429. Então, as infrações dentro do recurso, eu, inclusive, colo, então, a operação é a mesma, é a operação sebo virtual. O período é o mesmo com relação à parte que foi autuada. Então, no presente auto de infração foi autuado somente 2016 e 2017, e no outro lançamento, no 4136-4429, foi de 16 a 19. Então, quando eu colaciono, inclusive, os números estão diferentes. Então, a princípio, pode falar assim, não são as mesmas operações, porém, são anos. Então, a abrangência do período, ela está diferente. Por isso que os valores totais não batem. Se a gente for mês a mês, pensando, eu trouxe todos os documentos do auto 4136, batendo com o do presente auto de infração, então 16 e 17, todos os meses os valores são exatamente iguais. A operação é a mesma, foram operações com no caso, a filial de Minas da indústria da empresa Olhos Verdes, remetendo para Braido aqui em São Paulo. Então, onde ele fala que não é sebo, que a operação estaria diferida, a operação e a tributação é a mesma, a capitulação das infrações são as mesmas. Quer dizer, o que está se cobrando no presente auto de infração já está em julgamento em outro auto de infração. Não poderia ser lavrado um auto de infração cobrando as mesmas infrações. Então, é o que a gente, desde o início, vem batendo, inclusive na própria... o próprio fiscal, quando enfrenta isso, e isso aí, inclusive, foi alvo na manifestação fiscal, a própria manifestação fiscal, que até inclusive nos surpreendeu, que simplesmente copiou o que o agente autuante colocou, foi que não foi analisado isso, quando apresentada a impugnação. Então, quer dizer, sequer foi analisado se estava em outro auto de infração ou não. Então, assim, inclusive na decisão de primeiro piso, não é enfrentado, ninguém enfrenta e olha exatamente para falar, realmente, essa operação, essa nota fiscal é a mesma da autuação do auto de infração 4136, que já está em julgamento, é um auto anterior ao presente auto de infração e está pendente de julgamento na Câmara Superior. Então, o que se discute no primeiro item é essa questão, além de, no mérito, trazer a questão de pagamento e tudo mais, mas é a questão de que essa autuação já está sendo cobrada em outro auto de infração. É impossível e muito fácil de ver esse argumento. Então, não há motivos para que esse auto de infração com relação a esse item seja mantido. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, com relação aos itens 2 e 3, trazem como fornecedor a JS Ata. Em sede preliminar, a gente vem discutindo a questão da nulidade dos itens por falta da juntada do procedimento de constatação de nulidade integral. Do procedimento consta somente 3 páginas dentro do processo, a página 64, 65 e 66. O que foi feito? Quais as diligências foram realizadas para a concretude da ilicitude, então, desse fornecedor? O que aconteceu? Foi até a empresa? Era uma empresa de fachada? Como é que a parte, nós vamos conseguir se defender e esclarecer se de fato esses argumentos não estão presentes? Foi tentada uma busca junto ao sócio, ao contador? Não existe nenhuma informação dentro do auto de infração, somente de que foi declarada a inidoneidade da data tal a tal, que inclusive as operações são de 16 e 17, a decretação é de 2019, e não trouxe nenhum outro elemento,
Como é possível a parte afigurar a legalidade desse ato, saber se de fato é um cliente inidôneo, se nem mesmo houve a juntada desses documentos? Esses documentos são fundamentais para que possamos analisar a legalidade do ato da inidoneidade desse fornecedor. Quais foram? Foram de fato até a empresa? Por que ele é inidôneo? Qual que é o motivo? Quais foram as diligências realizadas para chegar a essa conclusão? Não existe sequer a ficha resumo, que é o básico de tudo. Acho que os senhores estão cansados de ver auto de inidoneidade no tribunal. Não existe ficha resumo, que é um item, acho que mais banal, mais imprescindível dentro de um procedimento de constatação de nulidade. Então, a gente está pedindo a nulidade do item 2 e 3 por falta de juntada, por cerceamento do direito de defesa, porque não foram juntados os documentos mínimos, a instrução básica para que esses itens sejam mantidos. Mais uma vez, com relação ao mérito, independente da questão do levantamento da preliminar, foram juntados, então, comprovantes de pagamento, os documentos do transporte realizado pelo transportador. Esses documentos, o transporte era realizado pela JSATA e não pela Braido. Em nenhum ponto aí do auto de infração é vinculado o nome da Braido, da hora recorrente, em qualquer tipo de procedimento junto a esse fornecedor. Então, não há nenhum vínculo. Então, seja pela preliminar de nulidade, e aí no caso dos itens, tanto pela questão da duplicidade, como pela precariedade da instrução probatória juntada, a gente pede a nulidade do auto de infração, então o cancelamento, e no mérito seja afastada todas as infrações por estar completamente comprovadas as operações, as transferências de recursos, e por isso a gente pede provimento ao recurso. Era só, senhores. Fico à disposição para qualquer questão de ordem aí. Agradeço ao teu auto pela objetividade, vou passar o voto. No tocante à alegação de não preenchimento de requisitos consagrados para 848 CPM, e afronta o princípio da ampla defesa contraditória e não assiste razão recorrente. A autora reclama da falta de juntada do creditor do PCN JSA do Comercial Elenco. As coisas 436 a 478 constam o despacho do delegado regional tributário declarando nula as infrações estaduais, as inscrições estaduais atribuídas à JS Ato Comercial Elenco, em razão da simulação da existência do estabelecimento e sua publicação no Diário Oficial. Assim, é fato concreto que houve oficial declaração de nulidade de inscrições estaduais atribuídas à JS Ato Comercial Elenco, ou seja, foi expedido irregular administrativo e, como tal, goza da presunção de legitimidade não questionável. Assim, as notas fiscais não foram emitidas por contribuinte de situação regulatória de ofício, os termos do item 4, pauta e artigo 59 regular. Então, basta a direção genérica de que a falta de creditor de PC infringiu contra a defesa, mas se deve ser indicado e demonstrado prejuízo. Nesse sentido, eu cito Fernando Moraes Sarabia e anotações do processo administrativo tributário paulista. Os documentos de folhas 478 a 478, 436 a 478, provam a oficialidade da declaração de unidades de inscrições estaduais atribuídas à JS Ata Comercial Elenco, bem como a sua motivação, ou seja, a simulação de existência estabelecimento. Assim, tais documentos básicos para suportar a apuração fiscal. Ademais, o artigo 11 da Lei 3.407 dispõe que as incorreções ou omissões da auto-infração não acarretam sua nulidade, quando nele constar elemento suficiente para se determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator. A natureza da infração e a pessoa do infrator estão determinadas com segurança, isto é, a autuada que se referistiu a notas fiscais consideradas inidôneas em razão de princípios medidas, do contribuinte que não está em situação regulatória de ofício, nos termos já citados em item 4, parágrafo 1º, artigo 59 do regulamento. Há reconhecimento específico com quais os requisitos do artigo 142 não estão preenchidos, e ademais verifica que todos eles estão presentes nos autos. Por fim, se fosse o caso, mesmo a eventual falha na inscrição do processo não levaria a procura de unidade, assim, o saneamento do processo, como explicita o artigo 25 da Lei 3.407 de 2009. Então, o destaque não é para a pretensão referente. Quanto à ligação de lançamento de duplicidade de controle interior, passo a expor meu entendimento. A acusação do item 3 do AEM 436.442, lavado anteriormente, também se refere a crédito do semestre
assim como o item 1 do expediente salvo. Confrontando os demonstrativos de folhas 465 a 470 e 568 a 571, verifico que, de fato, há notas fiscais que embasaram as duas apurações fiscais de crédito indevido, que são as mesmas, e não há nos autos prova de que houve 2 creditamentos indevidos relativos às mesmas notas fiscais. Assim, deve remanescer para os autos, a fim de se evitar a cobrança de duplicidade, apenas as agências fiscais relativas às notas fiscais 2416, 2420, 2662, 2664, 2670, 2692, 2693, 2714, 2767, 2887, 2993, 3011, 3036 e 3037, uma vez que não constam das agências 83 do AIU 436 e 443. O fato de a autuada ter recebido mercadoria sem destaque de imposto e não haver tributação nas posteriores saídas não se refere à apuração de crédito indevido de imposto. Para as apurações de crédito indevido de imposto, a matéria relativa à decadência está classificada desse tipo da súmula 9. Nas atuações originárias da estruturação de crédito indevido semestre, aplica-se a regra decadencial prevista no artigo 173 do CTN. Assim, aplica-se aos autos a regra decadencial prevista no artigo 173, inciso 1 do CTN. O artigo 52 da Lei 3457 determina o caráter vinculante da súmula que absolve esse julgamento decidido. Deste modo, não foi a pretensão da recorte. Relativamente ao médico e executivo no idoso, aí passa o suplemento indivíduo. O instrumento jurídico declara a individualidade por isso caráter meramente declaratório, pois apenas reconhece uma situação pré-existente. Assim, não constitui qualquer situação jurídica nova. Assim, tem o cliente sem natureza declaratória a época que houve a constatação da individualidade ou publicação do ato de declaração, não influi na validade do documento fiscalmente de forma irregular, que anula o procedência e surgimento. Estática, em face da natureza declaratória não constitutiva, defende ser corrigido no documento fiscal nulo de seu surgimento, independe da época em que esse fato foi constatado ou da publicação do ato declarado. A declaração. Ademais, o STJ admitiu a possibilidade de agência fiscal nas situações bem altas, sancionando o adquirente, pois condicionou o aproveitamento do crédito destinatário à demonstração da veracidade das operações. As consultas cadastrais e a regularidade formal do fornecedor à época das operações não demonstram a boa-fé destinatária das mercadorias, pois não comprovam que as operações foram de fato como consideradas fiscais. As apurações de termos do AIM não imputam a irregularidade cadastral do imposto fornecedor mineiro, assim que as mercadorias não tiveram origem nos supostos remetentes às operações de venda e remessa por conteúdo, uma vez que suas discussões estaduais foram declaradas nulas na anulação da ação de estabelecimento ou sua existência. O artigo 36, caput da lei 374, é que condiciona o direito ao crédito e as mercadorias serem acompanhadas do documento fiscal hábil retido do contribuinte de situação relevante ao fisco. Somente aqueles que efetivamente praticaram operações submetidas ao ICMS são os que possuem maiores condições para saber como tais operações efetivamente ocorrem de fato. Nesse sentido, a espécie de dever legal prevista no artigo 22A da Lei 674. Observe que o artigo 22A da Lei 674 não está atribuído à atividade de fiscalização para o destinatário da mercadoria, assim a obrigação de apresentar provas das operações de respeito. Quanto às provas, como já exposto, a Câmara Superior Científica e o STJ aceitaram o direito da boa-fé e do destinatário da mercadoria a cobertar de documentação fiscal inábil, nesse caso de demonstração da veracidade das operações. No caso dos autos, as mercadorias não tiveram origem de estabelecimento do vendedor, façam as operações de venda e remessa por conteúdo. Conforme com os autos fiscais, folhas tais e quais, item do AIM, folhas 472, 473 e 72 do AIM, 482, 487, 491, 495 e 33 do AIM, o responsável pelo efeito das suas mercadorias foi autuado destinatário. A Câmara Superior, no processo da IT 14, 40, 04, 385 e 12, relatoria do Dr. Paulo Gonçalves da Fussar Júnior, decidiu pela ausência de demonstração de boa-fé quando a autuada for o responsável pelo transporte de mercadorias do fornecedor sem existência real, uma vez que nessa condição tinha devido necessariamente ter ciência da situação irregular. Ainda os títulos de passagem e pesagem foram emitidos pela própria recorrente e não indicam que os mercadorias tiveram origem supostos remitentes.
Observe que dentro dos transportadores consta a empresa agropecuária, CRB Agropecuária Limitada, ou seja, do mesmo ramo de atividade supostos vendedores remetentes, e estranham as operações de compra e venda, além da matriz da água industrial Óleos Verdes Irene, localizada no próprio estado de São Paulo, em Jales, que não é um estabelecimento supostamente vendedor, pois esse seria o de Minas Gerais, em Uruguai. Quanto aos pagamentos, os tratos bancários, folhas 589, 608, 625, 642 e 665, eles não identificam que o beneficiário foi a Água Industrial Óleos Verdes de Minas Gerais, pois essa possui também estabelecimento em Jales, nas operações internas, não há direito ao crédito por ação diferida nos termos do artigo 133 do regulamento em Uruguai. A nota fiscal de folha 89 consta do prevente que as mercadorias seguem por conta e ordem da Água Industrial Óleos Verdes, CNPJ, número tal, IE 3839606025910, Rua 6, 1634, Jorge Maria Paula Jales, SP. Ou seja, não do suposto estabelecimento e vendedor menino. Assim, as provas que as recorrentes não afastam a acusação de que as mercadorias não tiveram origem de supostos remetentes em situação irregular perante o fisco, faça a simulação de estabelecimento ou a sua inexistência. Então, destaque não foi a pretensão da recorrente. Como exposto no 4 desse voto, como se fosse retiro do STJ, aceitar o argumento da boa-fé e deixar as mercadorias acobertadas com documentação fiscal inábil, desde que haja demonstração da veracidade das operações, ou seja, houve a mitigação do artigo 136 CPI na situação, cabendo prova autuada. Assim, cabendo a prova autuada, não procede a pretensão de que o fisco devia provar o golpe. Ainda a culpa pode ser a responsabilização do autuado. Nesse sentido, observa o entendimento e anúncia a susceptível ao gabinete do STJ. Realmente é óbvio que se comprovado ele exige do contribuinte paulista na verificação da regularidade da operação ou na qualidade do comprador, ou com esse de culpa indigente ou vigilando, poderia seria, em tese, atribuir a responsabilidade pelo pagamento do imposto eventualmente devido. No caso dos autos, como exposto no 34, nota, a recorrente não provou a veracidade de operações, bem como responsável pelo transporte que foi reconhecido o fato que o suposto vendedor também possui estabelecimento nesse estado e que as operações internas não geram direito ao crédito, poderia ter evitado a situação. O creditamento indevido pode ato próprio recorrente, pois a própria autora fez o lançamento de sua escrita fiscal e opôs-lhe ao fisco com sua operação do imposto, assim, é responsável pelo efeito de creditamento indevido. Então, destaque não foi a aplicação da recorrente. Quanto à decisão do STJ em sede de recurso positivo sobre o tema, e a obrigatoriedade do TIT a completar o posicionamento respaldar a súmula 509, a matéria já foi apreciada no 34 desse voto, pela razão exposta, não se demonstrou o zelo e a cautela da recorrente das operações, assim não se caracterizou a boa-fé. Então, destaque não foi a aplicação recorrente. Relativamente ao juros, a súmula 10 foi revisada para limitar a sua aplicação à taxa Selic, do artigo 52, lei 3457, 2009, determinou o caso de recorrente das súmulas, permissórias e TIT, assim sua observância é obrigatória. Então, destaque de muita aplicação de da Selic, a autorização de base de cálculo da multa está participada nesse título da súmula 13, sendo ilegítima a autorização do valor básico da multa nos termos do cálculo número, artigo 85, da lei 674. Observe que os juros de geral aplicação são incidentes na prática da ação e a data de sua abertura, regulados para o cálculo número, artigo 85, da lei 674, que não se confundem com juros incidentes após sua abertura, caso não haja regular recolhimento previsto em outro título da Lei 674, inciso 2 do artigo 96, não havendo qualquer conflito entre as normas. Então, nesse sentido, cito o entendimento do Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior, no julgamento do processo da RT12, 1033 de 2011, na Câmara Superior desse TIT. O artigo 52 da Lei 3407 determina o caráter de imposto das súmulas pessoais de TIT, assim a súmula 13 não pode ser afastada, motivo pelo qual afasta a previsão recorrente. Então, pelo exposto, conheço do parcial provimento do ordinário para limitar os juros aplicados à taxa Selic, quanto ao item 1 do AIM, mantém agências fiscais relativas às notas fiscais 2416, 2420, 2662, 2664, 2670, 2692, 2693, 2714, 2767, 2887, 2993, 3011,
3036 e 3037, e manter integralmente as aplicações de PIS 2 e 3 do ano. Então, assim que eu vejo. Qual o momento que eu vou fazer o registro de votos? Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou iniciar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação. Encerrada a votação, o recurso ordinário justa arquivo limitada, reconhecido e parcialmente proibido, não temos seu voto. Agradeço a presença do Dr. Elton. Obrigado a todos, bom dia. E, relator, obrigado aí pelo aceite ainda que intempestivo aí do pedido de SO. Bons trabalhos aí para todo mundo. Obrigado, bom dia. Até mais. Tchau, tchau. Passar para o próximo processo. Dr. Diogo está presente? Dr. Diogo? Acho que há algum problema. Pelo menos na minha tela consta apenas o Dr. Diogo. Consta para vocês? Para mim também aparece aqui. Aqui também. Assim, ele mandou uma mensagem dizendo que só vai acompanhar o julgamento. Só um momento, só. Vou passar para o próximo processo. Realmente que praticamente está muito bom. Vamos passar para o processo. Um momento, eu vou sair e entrar de novo na parte, porque está muito bem. A Lepate está bem instável aqui também. Eu não estou conseguindo nem ler os processos. Assim, fica oscilando muito.
passar para o processo, digamos, para o distribuidor de combustível limitado, e por ordinário, relator Dr. Paulo Macedo. Então, o Dr. Diogo apenas vai acompanhar o julgamento desse processo. Bom dia. Eu vou fazer o relatório e passar para o meu voto. O AIM tem 9 acusações, né? São 6 de creditamento indevido, e são uma de infração relativa a documento fiscal impresso, uma de deixar de pagar o ICMS e, por fim, deixar de escriturar notas fiscais. Desculpa, são 10, são 12, deixar de escriturar. Desculpa. A autuada apresentou defesa, o auditor fiscal se manifestou, houve a decisão de primeira instância, que julgou procedente o AIM, e a autuada apresentou recurso ordinário. Esse é o recurso ordinário, a autuada alega que há nulidade do AIM por não apresentar o parecer da Comissão de Controle de Qualidade, que deve haver a construção dos itens 2, 7 e 4, subitens 9 e 10, pelos itens 1 e 3. Deve ser cancelados os itens 1 a 6, pois há garantia constitucional da não cumulatividade. Não há irregularidades nos valores creditados relativos ao item 1, 2 e 3, pois esses foram feitos no amparo da legislação. O crédito do item 4 é regular, pois seguiu os ditames do artigo 418b e 116 da 6374. É correto o creditamento do item 5, pois o valor do imposto é devido na saída da gasolina de aviação do estabelecimento. O creditamento do item 6 foi correto, pois os documentos trazem o destaque do imposto. O item 7 deve ser cancelado, pois é correto o destaque do imposto na transferência de mercadorias entre filiais. O item 8 deve ser cancelado, pois não incide ICMS na transferência para depósito, como prescrito o artigo 7º, inciso 1 do RICMES. Deve ser aplicado o artigo 527-A para os itens 9 e 10. Os juros de mora acima da taxa de Selic são ilegais. As multas são confiscatórias e a indevida atualização da base de cálculo da multa. A representação fiscal apresentou suas contrarrazões e os autos foram distribuídos para minha relatoria. Passo o meu voto. A alegação da autuada de nulidade do AIM, frente à não comprovação do controle de qualidade, não deve ser acatada. Temos que a portaria CAT 115 de 2014 visa uniformizar e disciplinar o processo interno da Secretaria da Fazenda de controle de qualidade dos AINs, porém não há qualquer normativo obrigando a publicidade ou comprovação da sua decisão dos autos dos AINs. Some-se a isso o fato de que o artigo 34 da Lei 13.457 traz o rol dos elementos que são obrigatórios para a lavratura dos AINs, sendo que o relatório de comissão de controle de qualidade ou a comprovação da sua execução não constam desse rol. Assim, a ausência do relatório da comprovação da análise pela comissão não gera qualquer cerceamento ao contraditório ou à ampla defesa, e a alegação da autuada não deve ser acatada. Reforça-se que tal procedimento de controle de qualidade é atividade interna da Secretaria da Fazenda e, como diversas outras atividades internas, não devem ser comprovados quando do lançamento da AIM, salvo, como já explicitado, os elementos constantes do artigo 34 da Lei 13.457. Também não deve ser aplicada a consunção das penalidades dos itens 7, 9 e 10 pelos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. No meu entender, o parágrafo 5º do artigo 85 da 6374 veda afastar a aplicação de penalidade, salvo as disposições do parágrafo 3º do mesmo artigo. Transcrevo aqui o artigo. Assim, estando o item 7 descrito no inciso 4º, a linha G, os itens 9 e 10 no inciso 5, a linha A, e os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelos incisos 2, a linha J, e o item 8 pelo inciso 1, a linha C, do artigo 85 da 6374 não se enquadram nos incisos do parágrafo 3º do mesmo artigo. Ademais, os relatos das acusações mostram que tratam-se de condutas distintas. Os itens 1 a 6 tratam de creditamento do imposto suportado em notas fiscais emitidas por terceiros, e o item 8 trata de escrituração de notas fiscais com erro na base de cálculo do imposto. Já o item 7 trata de emissão de notas fiscais com destaque indevido de imposto, e os itens 9 e 3
tratam da falta de escrituração das notas fiscais. Assim, mesmo que se entenda que infrações não abrangidas pelo parágrafo 3º do artigo 85 da Lei 6374 possam ser absorvidas por outras, elas ao menos têm que ter relação entre si, o que não acontece no presente caso. Não deve ocorrer, então, a absorção das penalidades por falta de amparo legal e pela independência das infrações. Passo a análise do mérito. Primeiramente, cumpre destacar que a glosa de créditos presentes na presente atuação do fisco não impacta a não cumulatividade do ICMS, pois esta ocorre quando os créditos são legalmente constituídos, o que não se verifica no caso em tela. Em relação aos itens 1, 2 e 3, a autuada não traz qualquer prova ou argumentação, somente afirma que os créditos são legítimos. Ora, no item 1, o crédito indevido dá-se pela tomada de créditos em valores maiores que aqueles destacados nas notas fiscais, sendo que o auditor fiscal autuante traz os valores destacados do ICMS nas notas fiscais e os valores creditados pelo autuado, o que demonstra claramente a divergência. Nos itens 2 e 3, houve o creditamento baseado em documentos fiscais sem o destaque de imposto, o que foi demonstrado pelo fisco. A infração do item 4 é de crédito indevido, dada a aquisição de etanol hidratado combustível recebida de fornecedores não credenciados nos termos do artigo 418-A do RICMES. Certo é que, nesse caso, o imposto fica diferido para o momento da entrada da mercadoria no estabelecimento da autuada, sendo certo que essas entradas não geram crédito de imposto. A autuada alega que o creditamento foi correto e que o procedimento faz com que o crédito e débito de imposto sejam zerados. Porém, o fisco apurou que em agosto e dezembro de 2019, a autuada lançou os valores totalizados no campo 52 da GIA e, adicionalmente, escriturou os documentos a crédito. Importante salientar que, de abril de 2018 a julho de 2019, a autuada fez o lançamento correto, demonstrando que a irresignação da autuada não tem fundamentos, dado a própria autuada utilizar inicialmente a escrituração correta. Os itens 5 e 6 acusam a autuada de crédito indevido referente à compra de gasolina de aviação, baseado em documentos em que não há destaque de imposto. Nesses casos, o artigo 421 do RICMES difere o lançamento do imposto para o momento da saída da mercadoria do estabelecimento distribuidor de combustível. Ainda, o fisco não identificou, e nem a autuada apresentou, nenhum pagamento de imposto na conta fiscal da autuada, o que faz com que o crédito seja baseado em documento fiscal sem destaque do imposto. A infração do item 7 decorre do creditamento indevido do imposto frente ao artigo 418-F do RICMES. Eu transcrevi aqui, eu vou pular a leitura para avançar. Assim, a transferência entre filiais e distribuidor de combustível não gera o fim do diferimento e, portanto, deve ser realizada sem destaque do imposto. A alegação da autuada de que deveria haver o destaque do imposto, pois o artigo 2º do RICMES estabeleceria a ocorrência do fato gerador do imposto na saída de mercadoria a qualquer título de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, não deve prosperar. No caso em tela, temos que a lei mais específica, artigo 418-F do RICMES, sobrepõe a lei mais genérica, artigo 2º do RICMES São Paulo. No item 8, houve autuação, dada a falta de pagamento de imposto decorrente da emissão de documentos fiscais de saída, com erro na determinação da base de cálculo, sendo que o fisco calculou o imposto devido, tendo como base o artigo 418 do RICMES. Autuado em resposta à notificação tal, informa que calcula o imposto de forma adversa do artigo 418 do RICMES, pois conforme trecho a folha 448, autuado afirma. Sobre o item 3 é da notificação, né, não do AIN, é o item 8 do AIN. Insta elucidar que essa contribuinte adota nada mais, nada menos do que a orientação do STF nos termos do recurso extraordinário 593.849, com repercussão geral reconhecida. Já em seu recurso ordinário, a recorrente não contesta a forma do cálculo, mas alega que não teria ocorrido fato gerador, pois as operações seriam entre filiais e entre empresa e depósitos gerais. Tal argumento não pode ser acatado, pois o anexo 8 do AIN, né, evidencia que as operações envolveram estabelecimentos de outras empresas e ainda, a autuada não traz qualquer comprovação dos terceiros tratarem-se de depósito fechado. Assim, correta a autuação do item 8.
Aplico a súmula 10, a nova redação, e rejeito a alegação de legalidade do cálculo da multa, baseada na súmula 13. Também a alegação do autor de inconstitucionalidade da multa não merece prosperar, fez a multa baseada em lei válida, vigente e eficaz. E eu passo a análise da redução e relevação dos itens 9 e 10, da multa dos itens 9 e 10, pelo artigo 527-A do RICMES. No presente caso, não há exigência de imposto somente nos itens 7, 9 e 10, os quais seriam os únicos que poderiam ser reduzidos ou relevados, apesar da autuada só solicitar para os itens 9 e 10. Também não há comprovação dos autos que as infrações dos itens 7, 9 e 10 tenham sido praticadas com dolo, fraude e simulação. Todavia, a representação fiscal traz listagem de 59 AINs lavrados contra o autuado no período 2010-2020. Tal fato depõe contra qualquer tentativa da autuada de comprovar bons antecedentes fiscais. Não havendo bons antecedentes fiscais, entendo não aplicável o artigo 527-A do RICMES, independente do porte econômico da autuada. Ante exposto, conheço o recurso ordinário e dou parcial provimento somente para limitar os juros da taxa Selic. Assim que eu voto, eu vou registrar meu voto aqui. Um segundo só. Já registrei, presidente. Bem, doutor Paulo, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o curso ordinário de Grande Petros e Instituto Limitado foi conhecido e parcialmente provido. Agradeço, presidente, doutor Diogo. Vou passar para o processo de Clube Réplica, Indústria e Comércio de Calçados Aéreo, recurso ordinário, relator doutor Alexandre. Não há protesto por sustentação oral. Bem, doutor Alexandre, é possível disponibilizar o voto? Só um minutinho. Já está disponibilizado. Doutor Alexandre nos apresenta os autos. Pois não. Bom dia a todos. A empresa aqui autuada, a Clube Rap, ela é acusada em um item único no auto de infração. Vou até ler o item para que ele descreve bem a situação. É acusada de deixar de emitir notas fiscais de saída entre agosto de 2016 a julho de 2020, antes de iniciar a saída da mercadoria do seu estabelecimento. Conforme apurado pelo FR, a empresa MNG Gonçalves opera exclusivamente estoques de calçados da marca Clube Rap,
em seu espaço físico, onde utiliza a logomarca da Clube Rap, de forma análoga a um site de vendas online com a marca Clube Rap, cujo endereço é o da empresa MNG Gonçalves. Ademais, existem até mesmo funcionários de uma empresa da Clube Rap trabalhando fisicamente na MNG Gonçalves. A MNG Gonçalves não possui notas de entrada das mercadorias supostamente vendidas a ela pela Clube Rap, restando extensivamente comprovado que as saídas realizadas pela empresa MNG Gonçalves, na verdade, refere-se às saídas da empresa Clube Rap. Então, essa MNG Gonçalves teria sido constituída pela Clube Rap com o intuito de suprimir impostos, porque a primeira é enquadrada no regime do Simples Nacional. Houve a notificação do contribuinte, a prestou defesa, e após a prestação de defesa, veio aos autos dos documentos confirmando que o contribuinte havia apresentado confissão e requerido parcelamento dos itens 1.41 a 1.48 do AIM. Houve diligência para confirmação do parcelamento, que estava regular, isso foi confirmado as folhas 440/456. Houve nova conversão de julgamento em diligência, por conta de uma alegação de defesa de que haveriam serviços prestados pela MNG, que estão incluídos aqui no auto de infração. O AFR se manifestou contrário a essa exclusão e foi preferida decisão de primeira instância, mantendo o auto de infração. O contribuinte apresentou recurso ordinário, contraditado pela reputação fiscal em 498.504, e eu vou ao voto. O contribuinte retoma em seu recurso ordinário a mesma alegação já apresentada em defesa, de que apenas foi constituída em 5 de fevereiro de 2019, com o registro de alteração do contrato social da empresa anteriormente denominada Rafael Gonçalves Construções Eireli, sendo alterado nesta ocasião seu endereço, sua razão social e seu ramo de atividade, e que, portanto, antes desta data não poderia emitir nota fiscal de saída de mercadorias, pois a atividade de comercialização não fazia parte de seu objeto social. Atuava na edificação de imóveis do programa denominado Minha Casa Minha Vida. Entretanto, as alegações da contribuinte não são suficientes para afastar os fatos que foram constatados pelo fisco, ou seja, que a contribuinte autuada utilizava a empresa MNG Gonçalves Calçados com a finalidade de realizar a venda do estoque de calçados da marca Clube Rap, inclusive no período em que esta ainda era denominada Rafael Gonçalves Construções Eireli e atuava no ramo de construção civil. A empresa MNG Gonçalves Calçados, conforme o registro da JUSESP, encontra-se sediada na rua José Afonso, 222, Jardim Recanto dos Pássaros, Birigui, São Paulo, endereço que foi diligenciado pelo fisco em 5 de agosto de 2020, inclusive com produção de prova fotográfica, apta a demonstrar que tanto o portão de entrada do imóvel quanto o estoque de mercadorias existente no local indicavam que ali estaria instalada a contribuinte atuada, Clube Rap, e não a empresa MNG Gonçalves Calçados. Importante constatar que o auto de apreensão de livros e documentos de folhas 89, que também foi elaborado pelo fisco no dia 5 de agosto de 2020, confirma a existência de considerável estoque de mercadorias da Clube Rap naquele endereço, 18.000 pares de calçados, mesmo depois de transcorridos mais de 8 meses da mudança de endereço da contribuinte atuada para a Avenida Manuel Alves Barbosa, 35, na mesma cidade. Importa mencionar que o vínculo existente entre a contribuinte autuada e a empresa MNG Gonçalves Calçados pode ser constatado pelo fato de que a sócia titular dessa última empresa, a senhora Marisa Neide Gonzaga Gonçalves, é mãe do sócio da contribuinte atuada, conforme se vê da cópia da CNH do senhor Rafael Gonçalves, juntado aos autos pelo fisco, quando informou ter ocorrido o parcelamento dos itens 1.41 a 1.48 do AIM pela contribuinte. Na prática, a contribuinte autuada não conseguiu apresentar provas aptas a desconstituir os fatos apurados pelo AFR atuante,
tendo sido constatado que a autuada, quando ainda atuava no ramo de construção civil, utilizava a empresa MNG Calçados para realizar a venda de mercadorias da marca Clube Rap, fato que consta expressamente esclarecido no corpo da acusação fiscal. Eu transcrevo aqui. Também não prospera a alegação de que a grande maioria das notas fiscais que compõem a acusação fiscal, destinadas à empresa Pampiri Produtos para Meninas Limitada, em operações de retorno de remessa de industrialização, e que foram emitidas no período de agosto de 2016 a dezembro de 2019, representando mais de 77% do faturamento desse período, se referem a serviços de industrialização prestados pela MNG Calçados, sendo indevido considerá-las como decorrentes das vendas de estoque da Clube Rap, pois, conforme relatado com propriedade pelo ilustre jogador tributário na adesão recorrida, eu vou aqui as palavras do julgador, analisando mais detidamente os documentos presentes nos autos, verifica-se que a MNG/Clube Rap realizou operações de industrialização por encomenda, onde o industrializador figura como fabricante, tratando-se, portanto, de uma operação de venda. Assim, não se aplica a sistemática da Portaria CAT 22/2007, referente ao diferimento do ICMS, e do artigo 402 do regulamento, em relação à mão de obra. Importa notar ainda um detalhe quanto a esse tema, pois é fato que a contribuinte autuada firmou o termo de confissão fiscal do débito relativo aos itens 1.41 a 1.48, ora analisado. Subitens estes indicados no DDF e que compreendem o período de 1º de janeiro de 2020 a 1º de agosto de 2020, relativas a operações que foram listadas pelo fisco em planilha, juntado aos autos entre as folhas 202 e 344. E pode ser constatado que, nesse período, confessado pela contribuinte autuada, também foram emitidas inúmeras notas fiscais destinadas à empresa Pampili, o que leva a concluir que a contribuinte confessou e assumiu responsabilidade pelo pagamento também das operações que alega terem sido praticadas apenas pela empresa MNG Gonçalves Calçados. Por tais motivos, entendo desnecessária a conversão do julgamento em diligência para que se evite atribuição de responsabilidade à contribuinte por fato alheio ao seu objeto social, pois, como demonstrado, a acusação fiscal é composta de operações que por ela foram praticadas utilizando-se a empresa MNG Gonçalves Calçados no período em que ainda não tinha promovido alteração no objeto de seu contrato social. Argumenta ainda a contribuinte que a multa do presente auto-infração deveria ser limitada a 1% do valor das operações de saída e prestação de serviços pelo estabelecimento infrator nos últimos 12 meses anteriores à lavratura da acusação fiscal, conforme prevê o artigo 85-A da Lei 6374. Ocorre que tal limitação não pode ser deferida, pois o benefício previsto na regra do artigo 85-A contém exigências para que possa ser aplicado, e o caput fala que só pode ser aplicado em casos onde não há exigência do imposto e em situações onde não há dolo, fraude ou simulação, consta do parágrafo 2º, item 1. Como visto, a limitação do valor da multa, estabelecido pelo artigo 85-A da Lei 6374, só poderá ser deferida nos casos em que não há exigência do imposto e também a infração praticada não decorrer de dolo, fraude e simulação, sendo certo que a acusação do presente auto, além de exigir imposto, decorre do fato da contribuinte autuada ter usado de simulação ao dar saída de mercadorias utilizando a pessoa jurídica interposta, a MNG Gonçalves. Assim, não comporta provimento o pleito de limitação da multa ao teto de 1%. O questionamento da forma da correção e autorização da multa aplicada também não pode ser acolhido nesse julgamento, em razão do teor da súmula 13 desse tribunal, segundo o qual é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º, artigo 35 da Lei 6374, sendo importante mencionar que referido entendimento simulado tem caráter vinculante no âmbito dos órgãos de julgamento do Tribunal de Impostos e Taxas, conforme o artigo 52 da Lei 13.457. Por fim, comporta provimento o pleito formulado pela dota representação fiscal de que os juros aplicados no presente aí sejam limitados à taxa Selic, nos termos da nova redação da súmula 10 desse tribunal. Nesses termos, conheço do recurso ordinário da contribuinte e a ele dou parcial provimento, apenas para que os juros aplicados no auto-infração
seja limitada a taxa Selic, conforme a súmula 10 do Tribunal de Depósitos e Taxas do Estado de São Paulo, mantendo-se no mais a decisão recorrida nos termos em que proferida. É como voto, presidente. Senhor Alexandre, posso estar registrado? O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Foi encerrada a votação, recurso ordinário de Clube Rap Indústria e Comércio de Calçados Aéreos, reconhecido e parcialmente provido com os termos do voto do Dr. Alexandre. Tem que passar por processo de importe, comércio, importação e exportação de produtos. Recurso ordinário, relatoria da doutora Maria Selma. O turno não está presente, então só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Oi, doutora Maria Selma, já é possível disponibilizar o voto? Pois não, presidente, só um minutinho que eu já vou disponibilizar para todos aqui. Pronto. Presidente, acho que já está disponível para todos. Posso... Doutora Maria Selma nos apresentou os autos?
Ok. Bom dia a todos. Trata-se de recolhimento, falta de pagamento, aliás, desculpe, por meio de guia de recolhimento especial nos meses, deixa eu só corrigir aqui, nos meses e valores especificados no demonstrativo 1 e devido até o momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas do exterior em operações de importação por conta e ordem e realizadas pela importadora Trustrade Importação Eireli. Então, de plano, é um assunto assim bastante conhecido de todos, né? Embora cada situação tenha a sua particularidade, mas não é diferente das que nós já estamos bastante conhecidos, né? A autuada foi notificada pelo AIN, apresentou tempestiva defesa, houve a manifestação fiscal, o julgamento de primeira instância manteve a acusação fiscal e a multa em toda a sua totalidade. O contribuinte interpôs o recurso ordinário, foi admitido, não há, então, há protesto por sustentação oral, desculpe, mas na ausência do patrono, eu passo ao voto. Trata-se de recurso ordinário interposto por contribuinte autuado das florestais, contra decisão de primeira instância, que julgou procedente AIN. Conheço o recurso em razão da sua admissibilidade e exigida pela legislação e passo ao seu julgamento. De forma preliminar, a recorrente reitera idêntica às alegações de vícios que maculam o AIN, requerendo anulação por falta de cumprimento de requisitos formais estabelecidos nos incisos 1, 3 e 4 do artigo 34 da Lei 13.457 de 2009. Ocorre que, assim como devidamente enfrentado pelo julgador de primeira instância, entendo que não há que se falar em nulidade ou anulação do AIN, uma vez que o lançamento foi efetuado em total observância à legislação tributária, mais precisamente o disposto no artigo 142 do CTN e ainda cumprindo todos os requisitos previstos no citado artigo 34 da Lei 13.457, os quais abaixo transcrevo. Não há que se falar em nulidade do AIN por inobservância ao local da lavratura. Artigo 34, inciso 2. Uma vez que, verificando as folhas 1/7, de 1 a 7, consta corretamente a identificação da repartição fiscal competente e, ao contrário do que alega a recorrente, não existe obrigatoriedade da lavratura ocorrer às vistas da recorrente, e sequer violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, pois, ao ser devidamente intimada e notificada, a contribuinte ora recorrente teve todas as oportunidades para apresentação de sua defesa e documentos comprobatórios, conforme o fez, né? Também não há que se falar em nulidade do AIN por ausência da descrição suficiente do fato gerador, da obrigação correspondente e das circunstâncias em que ocorreu. Artigo 34, inciso 3. Pois, além da descrição estar totalmente clara, foi compreendida pelo recorrente que apresentou suas razões de defesas recursais, exercendo seu direito a contraditório e ampla defesa, não prosperando a alegação de ausência de motivação fática. Por fim, ainda em preliminar, a recorrente reitera a alegação de nulidade, uma vez que o cálculo do montante do tributo devido e da penalidade propostos no presente AIN não foi determinado de forma clara, apresentando apenas valores globais. Porém, assim como devidamente enfrentado pelo julgador de primeira instância, o cálculo foi devidamente elaborado, discriminado e juntado aos autos no demonstrativo de folhas 10 a 11, não havendo que se falar em nulidade. Superadas assim as preliminares, passo à análise das questões de mérito do recurso. No mérito, a recorrente alega que adquiriu mercadorias do exterior por meio de empresa importadora, não havendo qualquer vedação legal a esse tipo de operação. A mesma afirma que tal empresa importadora se localiza no estado de Rondônia,
onde remete a mercadoria para o Estado de São Paulo, e que, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, o destinatário jurídico do bem é importador, onde o ICMS é devido ao estado onde localiza a pessoa que promoveu a importação. Ocorre que razão não assiste à recorrente. Apesar da recorrente trazer aos autos um forte conjunto probatório das operações realizadas, podemos verificar que nos extratos da declaração de importações, a recorrente aparece como adquirente das mercadorias. E a citada empresa importadora é mera intermediadora, onde, de fato, o importador das mercadorias é a própria recorrente. Na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá a causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante da prestação de serviço, no caso, a recorrente, consistente na realização do despacho aduaneiro de mercadoria em nome próprio, aí eu grifo, por parte da empresa importadora contratada. Esse foi o posicionamento do STF no julgamento do recurso extraordinário com agravo número 665134 e 66, desculpe, estou repetindo aqui, transitado em julgado em 9/2/2021, com repercussão geral, tema 520, o qual determina que o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação, que deu causa à circulação da mercadoria com a transferência de domínio. O tema citado já foi debate perante a Câmara Superior deste Tribunal de Impostos e Taxas, onde, conforme voto proferido no AIM de número 4013597, dígito 7, pela ilustre juíza relatora, doutora Cacilda Peixoto, que abaixo eu transcrevo, eu entendo assim, já que esse assunto não merece mais ser debatido diante do aqui exposto. Portanto, estando diante de importação por sua conta e ordem, e sendo a recorrente localizada no estado de São Paulo, sendo adquirente e destinatária das mercadorias, não restam dúvidas que o ICMS importação é aqui devido. Com relação à multa, a mesma foi aplicada conforme a legislação vigente, previsto no artigo 9º do artigo 85 da Lei 6374, e quanto à atualização da base de cálculo da multa e aplicação de juros de mora sobre a multa, entendo correta a metodologia usada, de acordo com a legislação e de acordo com o entendimento já simulado por este tribunal, que eu então cito aqui a súmula 13, de 2018. Por fim, com relação ao pedido de limitação da taxa de juros aplicada no percentual da taxa Selic, entendo que deve ser aplicada a metodologia da súmula 10 de 2017, revisada deste Tribunal de Impostos e Taxas, que cancelou a súmula 8 deste mesmo colegiado, somente os fatos anteriores a 1/11 de 2017, conforme texto, e aí então eu transcrevo a nova redação. Sendo assim, devidamente caracterizada a infração, portanto, devem ser rejeitados todos os argumentos do autuado recorrente pelos motivos acima expostos. Diante do exposto de tudo que dos autos consta, conheço do recurso interposto por dela importe, comércio, importação e exportação de produtos Eireli, lhe dou parcial provimento, exclusivamente para limitar os juros aplicáveis ao montante do imposto e multa constante do AIM à taxa Selic, nos termos da nova redação da súmula 10, mantendo no mais a decisão recorrida. É como voto, presidente, coloco à disposição. Agradeço o tema Anselmo. O voto já está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação.
iniciar a votação. Recurso ordinário de débito, porte, comércio, exportação e exportação de produtos RDR, reconhecido parcialmente provido, nos termos de voto do amanhã certo. Obrigada, presidente. Bom dia. Obrigado, doutor. Presidente, eu vou me ausentar 1 minuto para pegar uma água aqui. Tudo bem. Vou fazer uma pausa de 1 minuto. Bem rapidinho. E o doutor Paulo já retornou. Vamos retornar. Só aguardar o doutor Anselmo.
retomamos todos, então vamos passar para o processo de escala oficial limitada, recurso ordinário, relator Dr. Paulo Macedo, não há protesto por sustentação oral. Bem, o AIN ele tem só uma infração, que é deixar de pagar o ICMS, decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas omitidas ao fisco e apurados por meio de um levantamento fiscal, realizado por fundamento no artigo 509-A. Foi apresentada a defesa, houve a manifestação fiscal, a decisão de primeira instância julgou procedente o AIN, a autuada apresentou recurso ordinário, sendo que, em seu recurso ordinário, a autuada alega que houve a decadência do crédito tributário, pois o início da decadência, de acordo com o inciso 1 do artigo 173, inicia-se no mês subsequente àquele que deveria ter sido efetuado o lançamento. Acho de bola. Desculpa. É o 150 que ela alega. Enfim, houve a decadência porque deveria ser contada a partir do artigo 150. O crédito tributário foi constituído com suporte em presunções, as quais devem ser afastadas frente às provas dos autos. Constam comprovantes que a maioria dos valores das notas fiscais não escrituradas foram pagas com recurso da empresa, não evidenciando-se a prática de Caixa 2. Não se pode utilizar levantamento fiscal para atuação, pois o fisco não logrou comprovar a incidência de qualquer inciso do artigo 509-A do ICMS. A autuada apresentou ao fisco, através de e-mail, o SPED contábil 2015-2016, sendo que o fisco não os utilizou, informando que os SPEDs do segundo, terceiro e quarto trimestre de 2016 não constam da base de dados da Receita. A autuada refez sua escrita fiscal, porém essa não foi adotada pelo fisco, pois não estaria registrada na Receita Federal, mesmo seu livro diário estando autenticado na JuSesp, e é ilegal a aplicação de multa sobre o valor principal acrescido de juros. Teve as contrarrazões e os autos foram distribuídos para minha relatoria. Passo para o meu voto. A alegação da autuada de que houve decadência do crédito tributário, pois o período de apuração seria trimestral, não merece prosperar. O inciso 1 do artigo 173 do CTN cita que o prazo inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao que deveria ter sido feita a declaração. O exercício que trata o citado normativo nada mais é do que o exercício financeiro, o qual, de acordo com o artigo 34 da Lei 4.320/64, coincide com o ano civil. Não pode ser acatada a alegação da autuada de que o exercício seria o mesmo do período de apuração do imposto de renda da autuada. Assim, considerando o ano civil, não ocorre a decadência do crédito tributário antes da lavratura do AIN. Tal entendimento em linha com a súmula 15 do TIT, que eu transcrevo. Resta que o crédito não teve sua decadência antes da lavratura do AIN. A alegação da autuada de que o crédito tributário com suporte somente em presunções não merece prosperar. A saída de mercadorias não registradas está cabalmente comprovada. Assim, omitido o registro das saídas, devem tais saídas serem consideradas tributadas. As alegações de não comprovação do levantamento fiscal também não merecem prosperar. O parágrafo 1º do artigo 74 da 174 é claro em estabelecer que para o levantamento fiscal podem ser utilizados quaisquer meios indiciários. Ainda, o auditor fiscal autuante apresenta manifestação fiscal os meios utilizados para realizar o levantamento fiscal. Eu vou pular, mas ele coloca que utilizou o SPED, disponível, livro diário. Não vou entrar ler todo o relato dele. Assim, resta claro que os dados utilizados para a elaboração do levantamento fiscal estão em linha com o parágrafo 1º do artigo 74 da 6374. As alegações de que o fisco não utilizou os dados do SPED enviados por e-mail e de que comprovantes apresentados evidenciariam que não utilizou-se da prática de Caixa 2 também não devem ser acatados. Os documentos enviados, como bem explicitado pelo auditor fiscal autuante da manifestação fiscal, não foram validados pela Receita Federal e, portanto, não se revestem de validade. Mesmo que registrado junto à JuSesp, os documentos para terem validade precisam ser validados junto à Receita Federal, o que não ocorreu e os tornam inválidos para as comprovações pretendidas pela autuada. Assim, não podemos acatar tais alegações da autuada, dado carecerem de provas válidas.
A alegação de que o fisco não logrou comprovar a incidência de qualquer inciso do artigo 509-A do RICMS também não merece prosperar. É certo que a apuração de entradas de mercadoria não contabilizadas leva ao entendimento que houveram recursos para seu pagamento. Tais recursos advêm de operações tributárias omitidas do registro da autuada. Tal fato constitui ativo oculto. O ativo oculto está elencado no inciso 4º do artigo 509-A do RICMS, razão pela qual a alegação da autuada não deve ser acatada. Daí eu vou aplicar a súmula 13 e a nova redação da súmula 10. E antes exposto, conheço o recurso ordinário e aí dou parcial provimento. É assim que eu voto, presidente. Eu vou só corrigir o que eu falei. A alegação da autuada, lá no começo, era dos 173 mesmo. Eu que, lendo, me confundi. É que ela falava que tinha que se iniciar o mês subsequente por causa do período de apuração do imposto de renda dela, que é trimestral. Eu vou registrar meu voto, um segundo só. Está registrado, presidente. Muito bem. Agradeço ao Dr. Paulo, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vamos iniciar o debate. Público concorre de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o curso ordinário em escala e ser limitada foi conhecido e parcialmente provido nos termos do modo Dr. Paulo Macedo. Com isso, encerramos os processos de lei de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Posse da Taxa de São Paulo, no dia 23 de maio de 2023. Agradeço a presença de todos. Vou encerrar a sessão de julgamento do sistema de empate. Podemos encerrar a gravação, igual.